muito bem-vindos à leitura de hoje. E nós vamos começar com Salmo. Qual vai ser o Salmo hoje, Delma? Hoje o Salmo é o 46. No Salmo 46, diz assim: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas, ele destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado entre todas as nações. Serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Provérbios 22, 15. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Interessante, né? A tolice mora. Se mora, é algo vivo, não é? E o que tira? A vara. A vara tira a tolice que está morando na criança. Nós também somos crianças. Não pense que você é muito adulto, não, viu? Eclesiastes, vamos ler o 1, o 2 e o 3. Eis as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele diz, que é Salomão: que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho em que tanto se dedica debaixo do sol? Gerações nascem e gerações morrem, mas a Terra permanece sempre do mesmo jeito. A Terra, o planeta. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta para um novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Já observou isso? Tudo está no controle do Senhor. Ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá, voltam a correr. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer, veja, de fato isso aqui é absolutamente inédito? Não. Já existiu em épocas anteriores à nossa. Olha que coisa tremenda que Salomão está falando aqui. Alguém pode dizer isso aqui é absolutamente novo? Alguém pode pegar um drone, né? Um carro voador e dizer, isso aqui é algo inédito, absolutamente novo. Salomão diz que não. Olha o que diz Salomão. Já existiu em épocas anteriores à nossa.
Ele está se referindo a qualquer coisa. Será que Salomão está falando de dimensões? Hein? Ou será que ele está falando de tecnologia de Deus? Seja uma coisa ou outra, tudo só Deus sabe. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordações do que aconteceu no passado, e mesmo o que ainda vier a ocorrer de significativo não será lembrado por todos que vierem depois disso. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém e empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para deles se atarefarem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Então fiquei meditando. Ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo, me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso igualmente é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. 2. Eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Então Salomão disse para si mesmo, vou te dar tudo o que você desejar, todo o prazer da terra. Com tudo isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que o riso, o que sobra é tolice. Só me fez concluir que do riso, o que sobra é a tolice. E da alegria, o que resulta é o vazio. E não é assim mesmo? Então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando, entretanto, manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Olha só, ele está fazendo experiência com ele mesmo. Se entregou ao vinho, mas sem deixar que a sua mente ou o seu coração ficassem livres. Eram governados pela sabedoria. Ele fez uma experiência com ele. Depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas. Construí palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem conta dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores, as melhores cantoras, e servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. Então, toda a sabedoria que ele adquiria, toda a sabedoria que ele adquiria passava a governá-lo, né? Uma vez que ele tem sabedoria sobre isso, ele não erra mais sobre isso, e isso o governa. De tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho.
Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa? O desfrute do que o trabalho gera, né? O seu trabalho, por exemplo, gera dinheiro e você desfruta desse dinheiro, você come as coisas que você gosta, você passeia, você viaja, você compra um sapato, você desfruta. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Contudo, comecei a refletir sobre a relação que há entre a sabedoria e a loucura. Ora, o que pode realizar o sucessor de um rei, a não ser repetir o que já foi feito? Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais benéfica do que as trevas. Entendi que o sábio tem olhos que enxergam melhor e além, mas o tolo tateia pelas trevas. Entretanto, notei que ambos têm a mesma sorte. Diante disso, pensei mais profundamente. Ora, se o que acontece ao insensato acabará ocorrendo comigo, que proveito tive eu em alcançar a sabedoria? Então retruquei a mim mesmo. Vê, isso semelhante a tudo, mas é pura vaidade, não faz sentido. Assim, nem o sábio, nem o insensato serão lembrados para sempre pelas gerações futuras. Ambos serão simplesmente esquecidos no tempo. Mas como pode o sábio morrer da mesma maneira que o insensato? Detesto a vida, pois vejo que a obra que se realiza debaixo do sol é árdua e desagradável. Tudo é um vazio só, correr atrás do vento. Detesto todo o trabalho com que me afadigo diariamente, pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor, quem sabe se ele será um homem sábio ou um homem nécio? Será que ele vai jogar tudo fora? Será que vai ser tudo perdido, todo o meu trabalho? Será que ele vai dar continuidade? Todavia, ele será o verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com extremo esforço e sabedoria debaixo do sol. E isso também não faz o menor sentido, é vazio. Desprezei a vida e entreguei meu coração ao desespero. Tudo por causa do trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol, para concluir que foi nulo. Ora, tudo é um absurdo. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso e deixe sua porção como herança a outro que não trabalhou. Isso também é vaidade e grande injustiça. Sendo assim, o que resta ao homem de todo o trabalho e ansiedade com que o seu coração se afadigou debaixo do sol? Durante todos os seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza. Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquila. Isso, de igual modo, é nulidade e vazio. E não é a mais pura verdade? Você passa o dia todo trabalhando. E aí, você tem um período de descanso para sua mente, à noite, enquanto dorme. E ainda assim, não tem sossego. Gera até pesadelos o seu trabalho. E aí ele continua: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Então o homem trabalha porque Deus lhe dá força e depois desfruta do fruto do seu trabalho porque assim Deus permite e quer. Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Então, o prazer não pode estar no trabalho, o prazer não pode estar no fruto do trabalho. O prazer tem que estar em Deus, que gera tanto um quanto o outro. E depois ele diz:
Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isto é vão e frustrante. Que diferença do pecador e do outro aqui? A diferença está na sabedoria. O sábio é sábio enquanto obedece a Deus. Depois que deixa de obedecer, deixa de ser sábio. E isso aconteceu, inclusive, com Salomão. 3. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária? Veja que ele fala que tudo tem seu tempo certo, ou seja, você vai passar por tudo, fica tranquilo. Você vai passar por tudo, há tempo para tudo. Muita coisa vai acontecer na sua vida, há tempo para muita coisa acontecer na sua vida. Agora, ele diz, e o trabalho, hein? E o trabalho? Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Por que não consegue perceber completamente o que Deus realizou? Porque está afadigado no seu trabalho. O trabalho se tornou a razão da vida. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. Esse fazer o bem aqui é obedecer ao Senhor, é ser sábio. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então, se o desfrute, né, o prazer, o comer, o beber, o se divertir, o curtir a família, o estar bem, se isso é fruto do seu trabalho honesto, vem de Deus. Então, a colheita é para a eternidade. Mas se não é fruto de trabalho honesto, não vem de Deus. A colheita não é para a eternidade. É como ele falou, o próximo que será posto no seu lugar vai dar fim em tudo e você não vai ficar nem sabendo de nada. Compreendi ainda que tudo o que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Então, nada se pode acrescentar ao que Deus já criou e nada se pode subtrair. Deus é tudo, Ele está no controle de tudo, tudo vem dele, tudo volta para Ele, nós somos dele e voltamos para Ele. Assim, tudo que há já havia existido, o que será já existiu antigamente, Deus pode renovar o que já passou. Por isso que ele falou lá que nada é novo. Para quem? Para nós? Para Deus. Para Deus nada é novo. Para Deus, há alguma novidade? Há sim experiências novas para Deus, como por exemplo ter vindo à Terra como um ser humano, mas isso não é novo para ele. A experiência é nova, né? Você fazer uma oração para Deus é uma experiência nova para ele também, porque você não tinha feito essa oração antes. Mas não é uma novidade para ele, é uma experiência nova, um desfrute novo. Observei que debaixo do sol, no lugar da justiça, prevalece a malignidade, no lugar da honestidade domina a impiedade. Então passei a refletir, ao justo e ao perverso Deus os julgará.
porque aqui na terra há uma época apropriada para todo propósito e um lugar para cada ação. Vai acontecer. Quanto à humanidade, penso assim, Deus prova os homens para que percebam que são tão mortais quanto os animais. Porquanto a sorte do ser humano e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro, e ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato, o ser humano não tem vantagem alguma sobre os animais. Então, aqui está falando que o mesmo sopro, né, a mesma centelha de vida que Deus deu ao homem, Deus deu também ao animal. No entanto, o animal não tem o espírito para que o Espírito do Santo habite nele, né? Mas ele tem alma. A alma é a sua vida. Ele se torna um ser vivente também. Aí diz assim, e assim tudo não passa de uma grande ilusão. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Quem pode afirmar que o alento, o espírito humano, sobe às alturas e que o fôlego do animal desce à terra? Então, tá vendo? Ele chama no ser humano alento, espírito, né, humano. Já no animal não chama espírito, no animal chama fôlego, fôlego de vida. Considerando tudo isso, cheguei à conclusão de que não existe nada melhor para o ser humano do que ser feliz no trabalho que realiza e desfrutar dos seus resultados afinal. Essa é a sua recompensa, porquanto quem de nós tem o poder de saber o que vai acontecer depois da nossa morte. Então agora fica a pergunta, tem como ser feliz sem trabalho? Tem? Fica essa pergunta. Tem como ser feliz sem trabalho? Então, nós temos que ser produtivos. A felicidade está em colher um fruto pela nossa produção e desfrutar desse fruto que vem de Deus. Nós temos que ser trabalhadores. O Senhor tem um trabalho para cada um de nós se ocupar, como disse Salomão. Segundo aos Coríntios 6, a partir do 4 até o 7:1. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa. Por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros. Como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse enriquecendo as outras pessoas não é trabalhando para elas ficarem ricas, mas é enriquecendo as pessoas, o seu espírito, com aquilo que nós temos para dar a elas. Ó irmãos, em Corinto, temos falado francamente convosco, com o nosso coração aberto. Nosso amor fraternal por vocês não está restrito, contudo, vocês têm limitado o nosso afeto para com vocês. Em termos de justa retribuição, falo com vocês como quem fala para filhos. Abri, pois, também os seus corações. Jamais coloquei vocês em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Então é para se separar das pessoas,
Não, é para se separar da idolatria das pessoas, para não tocar, inclusive ele deixa claro. Serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, vamos nos purificar de tudo o que possa nos contaminar o corpo e, por conseguinte, contaminar a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, esse não tocar é não tocar com os sentidos, né? Ver, ouvir, sentir, não é? É não deixar que entre por nenhuma das portas dos nossos sentidos, né? Não deixar que entre no templo. E se por acaso entrar, logo limpar. Não deixar que tome conta, né? Eu não sei quem que disse que os passarinhos podem voar sobre sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer ninho na sua cabeça. Amados, terminamos aqui a nossa leitura. Quero pedir a você que deixe o seu joinha, segue essa conta e compartilha lá no Zap, porque é assim que a gente ganha mais um coraçãozinho. Esse trabalho, esse projeto, visa alcançar pessoas que não têm tempo ou não conseguem ler sozinhas. Muito obrigada por estar aqui. Deixa um comentário para mim, para eu saber que você passou por aqui, que a gente leu a Bíblia junto hoje. E amanhã a gente continua. Pode ser? Tranquilo? Tchau, tchau. Se o Senhor Jesus achar que seja bom.